Aqui na página 86 do caderno de matemática, caderno de atividade, vocês tinham que fazer no exercício 1 a colocação da unidade de medida de acordo com o exemplo dado, certo? Então, na letra A nós temos a altura de uma mesa é 83. 83 o que, gente? Vocês concordam que se eu colocar M de metro, será uma mesa muito grande? Então, não tem coerência? Então, se a gente parar para pensar, se eu já tenho 83 aí, eu tenho que pensar qual é o tamanho de 83 centímetros em milímetro, em metro. Então, eu tenho que ter essa noção de medida, né? Claro que aí, o 83, ele fica aí melhor colocado como em centímetro. Então, aqui, para uma mesa, 83, a melhor colocação é em centímetro, senão fica desproporcional, né, gente? Então, aqui vocês vão colocar a unidade de medida cm, tá? Porque esse exercício vocês vão trabalhar com metro, centímetro ou milímetro, tá? cm, mm ou m. B, o prédio onde moro tem 34 de altura. 34 o quê, gente? Se tá falando de um prédio, não pode ser trabalhado uma unidade de medida pequena, certo? A não ser que eu mude esse número, né, para um número bem maior, e aí eu vou fazer a minha transição, né? Quando eu falo em prédio, em 34, então certo aí a gente colocar aí em metros, tá? Então eu vou abrir para vocês verem como que ficaria, tá? Depois a letra C. A caneta mede 140. É uma caneta, gente. Se o 140 já é um número grande para eu colocar centímetro. Se fosse um número menor, eu poderia colocar centímetro. Mas, como é 140, então nós vamos usar a unidade de medida milímetro, tá bom? O salão da escola tem 27, o que, gente? Metros, porque nós estamos falando de um salão, né? Por 12 metros de largura. E, lá no Pantanal, vi uma sucuri. Sucuri é aquela cobra grande, então não pode ser 5 centímetros, é 5 metros de comprimento. Milímetro também não daria, porque 5 já é um número pequeno, passa para milímetro, fica menor ainda, né? Já na F, nós estamos falando de uma agulha. Então, se eu falar que essa agulha tem 32 centímetros, já fica grande. A agulha é menor, né, que 32 centímetros e muito menor que 32 metros. Então, nós iremos colocar 32 milímetros, que é o mais próximo, tá? No número 2, dê exemplos de objetos ou seres vivos que tenham altura ou comprimento aproximadamente iguais às medidas dadas. Então, aqui, gente, vocês tinham uma série de respostas, né? Vocês poderiam colocar várias opções. Por exemplo, aqui, ó, na letra A, nós temos 1 milímetro. O que eu posso colocar de exemplo? O que mede 1 milímetro, né? Lembra lá na régua, os tracinhos lá? É muito pequeno, 1 milímetro. Então, o livro trouxe aqui um exemplo de uma pulga, né? Mas eu posso colocar, sei lá, um piolho, posso colocar um grão de arroz, um feijãozinho, um brinco, alguma coisa pequena mesmo, tá? Aí aqui nós já temos o exemplo de um clipe pequeno, aí pra gente fazer a comparação para 30 milímetros, minhoca 10 centímetros. Eu posso colocar aqui várias coisas, né, gente? Aqui, ó, 2 metros, uma porta, tá? Mas eu posso colocar aí outro exemplo, tá? Por exemplo, 2 metros, o que a gente pode pensar? Nós podemos falar uma prancha, por exemplo, 2 metros, tá? 5 metros, árvore de porte médio. Sim, tá coerente aqui, tá? Esse exemplo. Depois, na próxima página, vocês tinham que efetuar o cálculo aí do volume, né? Então, qual é o volume de cada pilha em centímetro cúbico? Só que nós já temos aí informações que nós temos os cubinhos com arestas de 1 centímetro, então é 1 vezes 1, né? Então é só contar, por quê? Porque já tá dizendo aí que é 1, e 1 vezes 1 é 1. Então, 1
2 embaixo, então dá 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, quem errou, colocou 9 é porque esqueceu que aqui embaixo desse daqui, nós temos 2 cubinhos, tá? Então, aí a resposta é 11. Aqui, é só vocês efetuarem uma multiplicação. Então, eu vou contar aqui, ó. Aqui eu tenho, desse lado eu tenho 1, 2, 3. Desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4. E desse lado aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Fora os que estão faltando aqui, né? Então, eu vou, pra gente conseguir fazer de forma mais rápida, o que eu faço? Eu faço 5 vezes 3, né? Um lado vezes o outro, dá 15. Aí, eu multiplico 15 vezes 4, que é o lado que ficou faltando, que dá 60. Menos o 6, que tá faltando lá, 54, tá? Mais fácil do que ficar contando. Depois, nós temos aqui, ó, o exercício 2. A figura ao lado mostra um cubo formado por cubinhos. Quantos são os cubinhos? Então, para ficar contando, gente, tudo isso dará trabalho. Então, eu conto um lado aqui e outro lado aqui. Então, a gente fez junto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 esse lado. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, eu faço 10 vezes 10. Quanto que dá? 10 vezes 10 dá 100. E aí, 100 vezes 10, né? Pra vir como se eu fosse tirar uma fatia, né? De cada fileirinha aqui. E aí, 100 vezes 10 dá 1000, tá? Então, aqui o resultado. B, imaginando que cada cubinho tem arestas de 1 centímetro, novamente 1 centímetro. Qual é o volume do cubo? O volume do cubo é a mesma conta que a gente já tinha feito, né? Então, é 1000 centímetros cúbicos, tá? 3. Se precisar, consulte a seção sobre medidas do glossário e complete as lacunas do texto com palavras, números e unidades de medidas adequadas, né? Então, aqui, ó, como que a gente fez, né? A gente tem como olhar lá no glossário, então é só ler aí completando aqui, tá bom? Metro cúbico é o volume de um cubo com arestas de 1 metro. Centímetro cúbico é o volume de um cubo com arestas de 1 centímetro. Litro é o nome popular do decímetro cúbico, que é o volume de um cubo com arestas de 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros, né, gente? As relações entre essas unidades de medida são 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos, 1 metro cúbico igual a 1000 litros, tá bom? E aí nós finalizamos aqui na página 87.